Olá, eu sou Janene Spolidório e o vídeo de hoje é sobre um assunto bastante polêmico. Eu sei que é polêmico e já vou explicar por que em seguida. E que eu já tenho 2 outros vídeos sobre ele no YouTube, que é sobre a letra cursiva. O de hoje em especial é sobre a aquisição da letra cursiva na fase de alfabetização. Muitas pessoas me perguntam qual é a melhor fase para o ensino da letra cursiva, e eu sempre falo que é desde a educação infantil. Mesmo antes de todo o processo de alfabetização, a criança já pode ser incentivada a alguns traçados de letra cursiva. E daí toda essa polêmica que eu falei que é um assunto polêmico, é porque hoje eu coloquei no Instagram uma postagem porque devo ensinar letra cursiva. E a postagem inteira ela fala sobre a parte cognitiva da letra cursiva, porque a gente sabe que cada tema educacional ela tem um viés, né? um assunto que vai tratar. E a letra cursiva em si, ela trata muito da parte cognitiva. Então os benefícios dela têm um enfoque muito maior no cognitivo e nem tanto no emocional e no social. Nós sabemos que tem essas 3 esferas que nós costumamos tratar na educação, e cada assunto, ou até os teóricos mesmo, os próprios teóricos, a gente sabe que Piaget trata muito do cognitivo, Vygotsky do social e o Vallon do emocional. O mesmo acontece com esse tipo de conteúdo, que no caso aqui é a letra cursiva. Por que eu estou falando tudo isso? Porque muitas pessoas apoiaram, defendem a ideia, a letra cursiva ela está voltando com muita força na educação por causa de um motivo muito simples. Ela traz muitos benefícios que foram perdidos, a gente tem uma lacuna de geração que perdeu assim, muitos desses benefícios da letra cursiva, e o resultado, daí você pode falar assim, você acha que foi ruim. Não é que eu acho que foi ruim, é que a gente vê o resultado ruim no mercado de trabalho. Então todo esse gap, essa lacuna que ficou do não ensinar letra cursiva quando deveria ter sido ensinado, a gente vê resultado no mercado de trabalho atualmente e também na evasão escolar do ensino médio. Então, assim, no Brasil a gente tem muitas pessoas gostam de coisas que não devem ser feitas. Por exemplo, a gente gosta de criticar as ações das pessoas, mas sem ter embasamento. Então, quando a gente critica, a gente precisa ter uma estrutura por trás dessa crítica, porque criticar por criticar a gente já viu que não dá certo. E uma outra coisa, a gente tem que parar de achar, porque a educação não tem tempo mais para achismo. Sempre falo nos vídeos, quando a gente acha, quer dizer que a gente não tem certeza. Então, quando você explica alguma coisa na área da educação, você tem que ter certeza do que você está falando. Tudo que eu explico aqui, para quem não me conhece, está conhecendo agora, antes de fazer um comentário, se você não conhece, busque mais sobre meu trabalho, porque assim, eu já estive em sala de aula, atualmente eu trabalho com elaboração de material didático, mas eu já estive em sala de aula, trabalhei 20 anos em sala, tive várias salas de alfabetização, trabalhei muito com letra cursiva e sem, e eu só falo desse assunto porque eu tenho experiência. Tenho a parte teórica e tenho estudos que comprovaram tudo que eu estou falando. Então não é uma coisa assim, eu acho que você deve dar, ou eu acho que deve ser assim. Não, você tem que dar, porque se você acha alguma coisa primeiro, você precisa ter certeza. Então eu estou falando com certeza que você deve dar, e eu vou explicar nesse vídeo por quê. Aqui nesse quadro, o que eu fiz? Eu coloquei algumas dicas para eu lembrar toda a explicação para vocês, porque é uma coisa bastante complexa. Eu vou tentar colocar tudo assim em poucas palavras e espero que fique bem claro, porque na verdade não era nem esse vídeo que eu ia fazer hoje, mas em vista do que dessa polêmica que deu no post do Instagram, eu resolvi fazer um vídeo sobre o assunto da alfabetização com a letra cursiva. Aqui no cantinho tem uma palavra que ela está escrito em grego, tá? Se eu pedir para você copiar esta palavra em algum lugar e ir te mostrando as letras, assim, você vai fazer primeiro essa letra, depois essa, depois essa, depois essa, depois essa, depois essa, depois essa.
E ela pode ser escrita de outra forma. Eu também posso pegar essa letra e eu posso escrever assim, que é um outro tipo de letra que tem o mesmo som em grego, só que quer dizer a mesma coisa, que seria o alfa, né? Aqui essa palavra, eu vou falar para vocês o que é, claro, né? Só que se eu pedir para você copiar repetidas vezes, você vai memorizar essa palavra. Por quê? Porque eu vou estar trabalhando com você um treino escrito. E esse treino escrito, eu não quero que você saiba a palavra. Assim, eu não quero que você atribua um significado para ela ainda. Eu quero que você consiga adquirir o conhecimento do traçado. Por que eu quero isso? Porque quando você for ler essa palavra mais à frente e você souber o significado dela e o que cada som dela tem, né, qual vai ser o som de cada letra, o que vai acontecer? Quando você lê, você vai usar o seu quiasma óptico. Eu já expliquei em outro vídeo de como a leitura acontece no cérebro, sobre o quiasma. Se você tiver curiosidade, você pode procurar no canal. É como a leitura acontece no cérebro. Mas, resumidamente, no quiasma, a leitura é feita pelo olho e ela entra em um canal em forma de X, que é o quiasma óptico. E daí ele cruza e vai até o lobo occipital, que eu coloquei aqui em roxinho. Por que isso é relevante em relação ao traçado que eu falei aqui dessa palavra em grego? Nós não vamos supor que você não saiba grego, tá? Pode ser que alguém saiba que está assistindo. Eu tenho um leve conhecimento de grego, algumas palavras eu sei, outras não, mas o suficiente para poder explicar isso para vocês. Essa palavra aqui, quando ela vai ser lida pelo cérebro, o que acontece? Ela vai para esse quiasma óptico e ela passa, o olho está aqui, né? Ela passa pelo cérebro nessa estrutura em X até chegar no lobo occipital, que é esse aqui. Esse lobo occipital, ele é muito importante na leitura, muito mesmo, e daí que entra a letra cursiva. Porque no lobo occipital é onde começa a se formar as estruturas de leitura. E esse lobo occipital, ele não é feito para leitura, porque a leitura não é uma coisa natural do nosso corpo. Ela precisa ser ensinada e aprendida. Essa área desse lobo occipital, ela é responsável por duas coisas: reconhecimento de faces e de objetos, ou seja, ela reconhece desenhos, traçados, porque cada face tem características e os objetos também. Quando eu ensino para você a escrever calimera, o que acontece? Ela entra por esse quiasma óptico, você tem o traçado porque você está fazendo o desenho e esse desenho manual ele vai ser essencial e expressivo na sua aprendizagem futura de grego. Porque vai vir para esse lobo occipital e ele vai acostumar o seu cérebro à leitura dessas palavras. Então, quando eu falar para você, agora desenha o alfa, você vai desenhar o assim ou assim, tem o maiúsculo e o minúsculo, né? Você vai escrever aquela primeira palavra que a gente aprendeu. Daí você vai fazer isso por associação de memória. E essa memória ela vai sendo trabalhada como desenho, mesmo que você não saiba o significado. O mesmo vai acontecer com a letra cursiva. Nós temos, por exemplo, o ensino do A em letra imprensa, A maiúsculo, letra cursiva. A minúsculo, letra imprensa, A minúsculo, letra cursiva. Para que a leitura seja efetiva e tenha uma interpretação, o nosso cérebro precisa ao máximo se acomodar com esses traçados. A escrita manual em si, tanto da imprensa quanto da cursiva, ela ajuda nessa parte. Então a criança não precisa estar alfabetizada para poder fazer o traçado, porque o que acontece? O traçado, a intenção dele não é a alfabetização. A intenção do traçado é fazer ela ter uma coordenação visomotora, que é do visual, com a coordenação da mão, desenvolver estruturas de coordenação motora fina e depois, mais à frente, depois da alfabetização, aí sim a interpretação, que é quando a gente começa com segmentação de palavras, porque ela também ajuda nessa parte. Fora alguns outros benefícios que eu coloquei lá na postagem.
Então vamos voltar aqui para a palavra de grego que você já deve ter curioso, né? Essa palavra em grego ela chama kalimera. Kalimera quer dizer bom dia. Então vamos aqui, ó. Kalimera, a gente tem essa primeira parte aqui. Se eu falar para você mais tarde escrever kalispera, você já vai saber como escreve o kali, porque eu vou ter atribuído significado para você. Bom, se kalimera quer dizer bom dia, então kalispera quer dizer alguma outra coisa com bom no começo. Você vai começar a fazer ligações que são relacionadas a outras partes do cérebro que não é o lobo occipital. Porque no lobo occipital você vai ter a memória visual da palavra. E essa memória visual vai te ajudar a escrever outras palavras que começam da mesma forma. No caso, tem kalimera, kalispera e kalinicta. Bom dia, boa tarde, boa noite. Quando a gente passa para o português isso, é o mesmo parâmetro. Eu te ensinei primeiro o traçado, para depois atribuir um som e depois um significado. É a mesmíssima coisa que vai acontecer no cérebro. Então, primeiro você apresenta para a criança o visual, que vai dar para ela recursos para mais para frente aprimorar a leitura. E é essa a falha nossa na educação, na parte de alfabetização. Quando você ensina isso depois, porque eu tive até um comentário que eu falei até para a moça que eu ia explicar melhor no vídeo, que ela acha mais fácil ensinar a letra cursiva depois que o aluno é alfabetizado. Mas a gente não está procurando fácil. É claro que o aluno alfabetizado, se ele já teve também um estímulo motor, porque se ele não teve também é difícil, dar a letra cursiva depois que ele está alfabetizado é mais fácil para o professor, porque você já saiu da obrigação de alfabetizar. Então qual que é o problema central aqui, na verdade? É a preocupação do professor, será que eu vou conseguir ensinar letra cursiva e alfabetizar ao mesmo tempo, quando na verdade o que ele precisa é de uma visão orgânica do que ele está fazendo. O que é uma visão orgânica? É uma visão globalizada do ensino. Então eu não posso segmentar, agora eu vou dar letra cursiva, agora eu vou dar alfabetização. Não são coisas separadas, são coisas unidas. Você precisa enxergar isso junto. Para você dar a letra cursiva, você não precisa trabalhar a alfabetização junto, você precisa trabalhar o traçado. E quando o aluno estiver preparado na fase de alfabetização para reconhecer aquele traçado que ele já sabe, que ele já faz e ele já traça como uma letra com um som ótimo, o que vai acontecer? Bum! Em pouco tempo ele vai ser alfabetizado. Como eu sei disso? Porque eu já fiz isso várias vezes. Eu já tive muitas salas de aula de alfabetização. Eu já alfabetizei muitos alunos dentro do primeiro semestre de aula. As classes que eu alfabetizei sem a letra cursiva no começo, como me era recomendado na época, porque eu alfabetizei durante o gap de educação, durante essa lacuna que falavam não ensine cursiva, eu alfabetizava sem e levava o ano inteiro. Eu alfabetizava com e levava 6 meses. Então, o que é melhor? E por que a criança que eu alfabetizava em 6 meses, com a letra cursiva, ela tinha melhores resultados? Daí eu fui atrás e eu achei vários textos de vários países, de várias culturas falando sobre a letra cursiva. E todas elas falavam a mesma coisa, e é o cognitivo. Não me interessa se o aluno não vai usar depois a letra cursiva, eu preciso ensinar, porque a letra cursiva é o que vai me dar recurso para ele interpretar, e é o que está faltando na educação brasileira, a interpretação. Não me interessa se a letra cursiva não tem uma função social, se a criança não vai achar em livro. Quando eu fui alfabetizada nos anos 80, também não se achava em livro a letra cursiva. E, no entanto, eu aprendi a letra cursiva. Na verdade, eu nem tive letra bastão. Eu fui direto para cursiva, não se usava na minha época. E o professor não questionava isso. Por quê? Porque tinha resultado. As crianças sabiam ler e escrever e interpretar. Então, a função social da letra cursiva, como uma pessoa colocou também lá, ela é irrelevante nesse caso, porque o que a gente quer da letra cursiva é o cognitivo, não é o social.
Eu não quero saber se a criança vai ter isso no convívio dela social, ou num outdoor, ou numa leitura de uma revista ou da internet, porque não é relevante para a educação da cursiva. Esse tipo de argumentação, geralmente eu ouço de pessoas que têm dificuldade de ensinar ou que não sabem como fazer para ensinar a letra cursiva, ou que até nem sabem fazer a letra cursiva. E daí eu recomendo muito você assistir o meu vídeo sobre letra cursiva anterior, porque eu conto como foi o meu processo, que também não foi fácil de aprender letra cursiva de novo, porque eu aprendi de pequena, eu perdi durante o ensino fundamental 2 e ensino médio, e depois eu tive que recuperar isso para poder ensinar. Porque eu percebi o quanto era importante a criança ter a letra cursiva e o quanto acelerava a sua aprendizagem. Os resultados que eu tive de interpretação e crianças que faziam textos de frente e verso de folha em primeiro ano foram graças à letra cursiva. Então eu estou aqui contando minha experiência, contando meu embasamento teórico, porque eu primeiro tive a experiência e depois o embasamento, e eu não estou achando nada. Eu tenho certeza que a letra cursiva ela é relevante para a educação, ela deve estar na alfabetização e nós devemos, como educadores, não nos fechar para conhecimentos e sim nos abrir, porque quanto mais a gente conhece, mais flexível a gente é e melhor vai ser a educação no nosso país. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Antes de colocar um comentário, se você não conhece o meu trabalho, pesquise mais sobre ele, porque se for um comentário que vai contra alguma coisa assim que eu já tenho falado ou que eu já tenho explicado, eu vou rebater, porque eu acho importante essa rebatida para a pessoa entender que eu não estou aqui assim por acaso, eu estou aqui realmente para defender a educação. E eu espero que vocês tenham gostado. Se alguém tiver alguma dúvida, tanto sobre a parte de visual, quanto da forma de leitura no cérebro, que é o que me interessa na letra cursiva, pode colocar nos comentários. E até a próxima!